Estamos apresentando programa Vem com a Pati. Muito boa tarde. Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje e pedir que o Espírito Santo de Deus conduza nesse bate-papo maravilhoso, abençoe a cada um dos nossos ouvintes, abençoe a todo o nosso país. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Hoje eu estou aqui recebendo grandes feras. Estou aqui com o nosso ex-secretário de Esportes, Dinho Meriti. Muito boa tarde, Dinho. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde aos meus companheiros aqui de mesa. Será um prazer estar debatendo aqui temas, como eu já tive aqui nos bastidores, aprendendo um pouquinho com o Coronel, com o nosso amigo ali, e falar um pouquinho de projetos sociais também na vida dessas crianças, num momento tão violento que a gente vive no Rio de Janeiro. Sem dúvida. Estou recebendo aqui também, tendo a honra, porque eu sou muito fã desse cara, Coronel Cajueiro. Pati, é uma honra estar aqui com você, seus ouvintes, uma honra e um privilégio a gente poder falar um pouco da realidade que está acontecendo aqui no Rio. O privilégio é todo meu. Eu sou sua fã de carteirinha, obrigado. Fã também do nosso querido Dinho, do nosso querido Favila. Estamos aqui reunidos também com ele, o cara que saca tudo de segurança pública, doutor Ubirajara Favila. Boa tarde, Favila. Boa tarde a todos, ao Cajueiro, Meriti e a todos os ouvintes. Muito boa tarde, gente. Olha, já tem gente chegando aqui, hein? Maria de Fátima Almeida, abençoada tarde a todos aí. Um beijão no Dinho Meriti, que amo. Olha que linda, linda. Um beijo. Um beijo, lindona. Ramos Show, boa tarde. Leila Nogueira, boa tarde. Débora Melo, boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Pergunta pro Dinho, aqui, Ramos Show. Pergunta pro Dinho qual a idade dele para o trabalho e para os PCDs. E Jaqueline, tá aqui, boa tarde. Vim escutar no celular o Cajueiro, comandante, o coronel. Gente, é uma honra tê-los aqui hoje. Vou começar aqui pelo comandante Cajueiro. Participação de destaque no primeiro Fórum Internacional de Ciências Policiais. Tu gosta de tirar onda, coronel? Não, é que assim, se você não tiver embasamento científico no que faz, não vai conseguir resolver nada. É importante o apoio da ciência. Como neurocientista e biomédica, eu concordo em gênero, número e grau. Coronel, conta para mim um pouquinho dessa trajetória sem igual que o senhor tem à frente da nossa segurança pública. Assim, de uma forma resumida, né? Não, bem resumida, a gente só tem uma hora, pelo amor de Deus, porque se o senhor for falar tudo, sim, amanhã ainda não acabou. Sim. A gente entra em 1991, na Academia de Formação de Oficiais, né, a ESFO, depois forma em 93 e inicia as operações em 94. Em 94, quer dizer, de lá para cá, a gente veio observando que a realidade em que a polícia estava submetida não era uma realidade de polícia, mas sim de guerra. Por quê? No máximo, a cada 2 semanas, nós nos encontrávamos, vários policiais, ou em cemitérios ou em hospitais com feridos graves. Aí eu vim colecionando esses dados e essas informações ao longo de anos. Quando cheguei no penúltimo posto, consegui, né, começar a mostrar o estudo, porque quando você é jovem e moderno em qualquer hierarquia, civil ou militar, não é bem-vindo quando você levanta um estudo de um problema grave como esse. E aí, a partir de 2016, quando eu fui ao último posto, aí sim eu consegui fazer com que isso, né, avançasse mais. Fizemos já seminário, documentário, né, vídeos. Volta e meia a gente participa de uma live como essa aqui, um programa, um podcast, para conseguir mostrar as ideias que a gente tem, né? Antes eu fazia engenharia informática na UERJ, na UFJ, tranquei as duas para ir para a polícia. Então houve vontade, né, realmente de querer fazer isso. E a minha família, assim, o cara mais civil da minha família, pai de mãe, ele era delegado. Então, avô, marinha, Força Aérea, Exército. Tá no DNA. Tá no DNA. Aí a gente vem tentando colaborar com, né, dezenas de projetos apresentados aí para ver se melhora um pouco o Rio de Janeiro.
Queria te fazer uma pergunta, dentro da minha ignorância, queria um esclarecimento, por gentileza. Eu queria que você definisse para mim, tá, o narcotráfico, a diferença, tá, de narcotráfico, narcoterrorista e narcoguerrilheiro, para mim e para o meu público. Você me faz essa gentileza? Sim, o narcotráfico como o próprio nome está dizendo, é o tráfico de drogas, né? O tráfico de narcóticos, drogas ilegais. Então esse é o narcotráfico. O narcoguerrilha, a narcoguerrilha ou narcoguerrilheiro, ele é o braço armado do narconegócio, vamos dizer assim. A gente até brinca que tem uma propaganda dizendo, né, que agro é tech, agro é pop, agro é tudo, e agro é riqueza do Brasil. A gente faz uma paródia com o narco. Narco é riqueza do Brasil, narconegócio é tech, é pop, é tudo. Quer dizer, por quê? Porque o faturamento do narconegócio está da ordem de bilhões, né? Então você pega aí 1 quilo de cocaína comprado na Bolívia ou na Colômbia, $650. E refinado e malhado é vendido no primeiro mundo a $65 mil. Lucro, sem contar corrupções e propinas, 9.900%. É um dos negócios mais lucrativos do mundo. Esse é o narconegócio. A narcoguerrilha é o braço armado que está se comportando como guerrilheiros, não mais como criminosos, devido à quantidade de armas de guerra e petrechos. E o narcoterror é quando ele faz com que pessoas sintam medo, né? Porque independente de qualquer definição, eu quero pegar a definição francesa, japonesa, americana, alemã, teórica sobre terrorismo, né? Tem vários vieses, várias definições, mas na prática aqui no Rio nós estamos sob regime de terror. E mais ainda quem mora dentro das comunidades, das favelas, porque ali ele não tem direito à residência, né? É tomada dele se quiser, tem que guardar drogas, tem que guardar armas. Se ele cismar com a esposa ou a filha do cidadão, elas têm que ceder sexualmente a todo tipo de abuso, né? Recentemente, uma menina de 10 anos foi ameaçada por um traficante aqui no Rio, acho que a maioria já deve ter visto isso, né? E, assim, são situações absurdas que fazem com que haja medo. E esse medo, eu acredito que a maioria do pessoal que esteja ouvindo aqui do Rio de Janeiro sente medo de sair à noite, de voltar, ir pelo lugar errado, de desviar um caminho e parar dentro da boca do lobo da narcoguerrilha. Sem dúvida. Então, sim. Esse aí é o narcoterror. Quando queima ônibus, explode, quando cria cancela, barricada, né? Então, na prática, independente das questões teóricas, a gente está vivendo sob um narcoterrorismo em vários aspectos. Muito obrigada por esse esclarecimento. Querido Dinho, agora é contigo. Você tem um trabalho extraordinário e o povo está falando aqui. Gente, o povo te ama lá em São João de Meriti, hein? Pergunta pro Dinho qual a ideia dele para o trabalho para os PCDs. O Ramos perguntou. A Jaqueline, boa tarde, vim escutar o Coronel Cajueiro. Ramos, de novo, vamos, Dinho, melhor secretário de São João de Meriti. Já teve Ramon Veloso. Vamos lá, William Guedes, boa tarde. Jaqueline Zambon, Coronel, com todo respeito, tá? Aí aqui a Débora, precisamos que o Coronel Cajueiro e o Dinho Meriti apoiem os PCDs do Rio de Janeiro. É com eles mesmo, Débora. Eles são os caras para protegerem as nossas crianças. Tem mais aqui, Bruno Lopes. Dinho, você é o cara inspiração. Trabalho é o seu nome. Leila, verdade, precisamos muito da ajuda do Coronel Cajueiro, Dinho Meriti, precisamos da ajuda na Zona Oeste para PCDs. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho fora do comum, é um trabalho, né, que um dia eu pretendo chegar igual com o Vem com a Pati. Hoje no Vem com a Pati a gente tem lutado muito, para quem não sabe, o Vem com a Pati, que tem o nome do meu programa, é o nome do meu projeto social, a gente atua cuidando de quem cuida também das nossas crianças atípicas e das mães. E temos como padrinho do nosso projeto o nosso secretário de Esportes Comunitários do Rio de Janeiro, Oswaldo Pereira, meu querido, um beijo no seu coração, meu padrinho amado. E meu filho, que é o vice-presidente, né? Eu sou a fundadora, meu filho é o vice-presidente, coordenador de esportes comunitários do Rio de Janeiro, Natan Diniz, amor da minha vida, um dos meus 3 amores. Conta pra mim um pouquinho dessa trajetória linda. Eu sei que você é muito amado e muito respeitado por aquilo que faz. Espero um dia chegar com um histórico desse, falar pra Papai do Céu, missão cumprida. Que honra pra mim estar nessa mesa aqui com
2 feras, 2 professores, né, na área de segurança. Eu comecei minha vida pública um pouco cedo, né? Eu já fui assessor parlamentar, já trabalhei com o prefeito. E em 2016, né, um grupo de amigos me empurraram para uma candidatura de vereador onde nem eu mesmo acreditava que daria para ganhar. E ganhei uma eleição. E naquele primeiro momento a gente acha que vai mudar o mundo, né, com a nossa forma de ser, com a nossa forma, que hoje não é obrigação, mas é sempre o nosso dever, a forma honesta de ser, de levar uma política séria. Mas vai passando-se o tempo, a gente vai percebendo que o trabalho de um vereador, principalmente em municípios da Baixada, acaba se resumindo em tapar buraco, trocar lâmpada, asfalto, entulho, esgoto, coisas que aquilo ali para mim não faria sentido, não estava fazendo sentido o porquê que eu tinha ganho uma eleição para cuidar do meu bairro e cuidar do meu município. E aí veio a ideia de criar um projeto totalmente esportivo. Não sei se você já teve o prazer de ir lá, Paty. Eu ainda não tive. O Jefferson que teve aqui, né? Jefferson Franco, um beijo no seu coração. Isso, meu irmão, meu parceiro. Né? Jefferson me contou a tua história. Eu falei assim, eu quero muito receber ele aqui com esse projeto maravilhoso. E sem te cortar, já te cortando, eu quero te dizer o seguinte, você pode não ter transformado o mundo, mas que você riscou o seu legado na história de uma forma sensacional. Verdade. Parabéns, cara. Eu sou fã demais desse trabalho lindo que você faz. Bacana, obrigado, Paty. E aí a gente criou esse projeto lá em Colho da Rocha, né, em São João de Meriti, em 2016. Começamos com 20 alunos, basicamente, e aí eu consegui pautar o meu mandato em cima de um esporte, que é uma ferramenta que eu acredito e tenho plena certeza que ajuda a salvar. É uma ferramenta que a gente cria oportunidades para esses jovens, principalmente de dentro da comunidade. A gente entra com o esporte na comunidade, a gente consegue mostrar um outro lado da moeda para aquelas crianças. E a gente vê aí alguns comentários, eu não vou entrar no mérito se é certo, se é errado, quem fala, quem não fala, que as pessoas são vítimas do que acontece, vítimas da sociedade ou vítimas do que acontece. Eu acredito muito que é muito falta de oportunidade. É falta até daquela criança conhecer um outro lado aqui fora. Tinha comunidades, Paty, em São João, que a gente entrava com esporte em cima da comunidade, no pé do morro, ali na principal rua de subida da comunidade, tinha uma escola e aquela criança não conhecia a escola. Então era a falta de oportunidade da gente tentar entender o porquê que aquela criança não estava na escola. A gente sabe que a força opressora dentro da comunidade é muito grande em cima desses jovens, em cima dessas famílias, mas quando a gente apresenta alguma coisa para eles, a gente consegue resgatar, nem que seja o mínimo possível, né, de uma sociedade através do esporte. E aí o Projeto Vencer começou a tomar forma. Ele não é dentro de comunidade, não é um bairro, né, complicado até de falar que tem comunidades ou barricadas, não. Mas a gente começou a receber pelo Instagram convites de pessoas e naquela época, em 2016, até de lideranças de algumas comunidades pedindo para a gente levar o projeto para dentro das comunidades, porque aquele cara não queria ver o filho dele no mesmo caminho que o dele. E aí a gente, meio que assustado, a gente foi avançando, veio a reeleição, não consegui ganhar, e aí o prefeito naquela época me convidou para ser secretário de esporte em 2021, né? Aí a gente ganhou a Secretaria de Esportes, eu pedi a ele que ele me desse autonomia para trabalhar. A gente sabe que secretarias de esporte, por aí, Brasil afora, principalmente as 92 do Rio de Janeiro, quase não tem subsídio, não tem recurso para trabalhar, mas eu tinha uma coisa que eu tinha uma determinação e eu queria fazer o ar do meu município respirar esporte, sabe? Aquela atmosfera tinha que respirar esporte. E não é totalmente dinheiro, não é só dinheiro, era contratação. Eu cheguei numa secretaria onde tinha mais de 180 cargos, que no primeiro dia que eu cheguei eu chamei para trabalhar, não apareceu 10. Então assim, a gente entende-se que era cargos fantasmas. Comecei a reformular a secretaria com 30 profissionais trabalhando, com 30 professores
realmente comprometidos com aquela área, a gente conseguiu implantar 78 núcleos de esporte na cidade. Que coisa linda, A cidade chegou aí de 2021 a 2024, a gente chegou a atender a mais de 20 mil pessoas através do esporte. Entre idosos, crianças, pessoas de todas as idades. E isso foi nos fortalecendo e me dando combustível para trabalhar, porque aquele projeto Vencer hoje, eu saio de casa e volto, saio para trabalhar e volto pensando no que eu posso fazer para melhorar o esporte daquele projeto, o que eu posso fazer para melhorar aquele espaço, como que a gente vai fazer para atender essas pessoas. E aí, no meio desse percurso, a gente começou a receber crianças com deficiência. Confesso que naquele período eu não tinha experiência alguma, por não ter, né, pessoas com deficiência próximo da gente. Então a gente fica meio assustado, mas fomos, como o professor falou, a gente precisa estudar e buscar a fundo o que a gente quer. Começamos a entender, conversar com pessoas envolvidas na área, começamos a botar algumas modalidades para as crianças com PCDs, com deficiência, e aí a gente foi tendo alguns resultados na vida dessas crianças e mudando a realidade da família delas. A gente vive hoje, Paty, 70%, 80% dessas famílias com a mãe e as crianças só. Porque, infelizmente, alguns pais, quando vê que tem ou que nasce a criança com deficiência, ele abandona as mães, vai viver a vida deles e deixa as mães ali mudando totalmente sua rotina que ela vivia para viver em função dos filhos. Por isso que o Vem com a Paty cuida de quem cuida. Exatamente. A gente abraça a família inteira. Porque, na verdade, as mães precisam muito, muito. Graças a Deus, assim, eu tenho conversado com bastante pais lá no Projeto Vencer. São pais que amam seus filhos, pais homens que cuidam também dos seus filhos. Que é raridade, né? Que é a raridade. A gente mostra para eles dia a dia que é a raridade. E aí a gente começou a criar algumas modalidades, fizemos uma parceria com a Olimpíadas Especiais Brasil, que é a única organização que pode levar o nome Olimpíadas, né, porque é permitido pelo COI. E a gente começou a participar delas, treinar algumas crianças, fizemos parceria também com a APABB. E em 2022 tivemos a grata surpresa de sermos campeões mundiais lá em Berlim, na Alemanha. Nossa, tirou muita onda, que coisa linda. Vice-campeão mundial de basquete 3x3 com pessoas com deficiência e 4 medalhas de bronze no atletismo. Assim, tudo pago pelas Olimpíadas Especiais, mas pra gente começou um trabalho, né, que a princípio era só para dar uma rotina para aquelas crianças, eles começaram a ser atletas. Isso então, assim, fora do normal. É fora do normal, assim, a gente vê crianças entrando para uma quadra de esporte de andador e daqui a pouco ela largar o andador de lado e ir pro gol, por exemplo, ser goleiro. Então, assim, aquilo ali não tem preço pra gente, sabe? Não tem valor, não tem dinheiro que pague essa sensação que a gente vê a mudança na vida dessas pessoas. Então, isso, Paty, é um pouquinho do que a gente tem, um pouquinho do que a gente trabalha em prol dessa questão do projeto social. Estando na política ou não estando na política, hoje eu não tenho cargo nenhum público na política, né? Estou um pouco afastado até da política do meu município, mas o projeto está lá firme e forte, com todo o amor possível, com os professores basicamente voluntário, né, que ganham apenas ajuda de custo, mas também entendem a importância daquele projeto na vida dessas pessoas, e é o que a gente faz, é tentar mudar um pouquinho a realidade daquelas famílias. E é como você falou, a gente não tem a noção de onde a gente já atingiu, né, porque a gente já fez esporte para mais de 20 mil pessoas. Hoje o projeto está atendendo em um espaço, em um galpão, a gente atende quase 1.000 famílias. Que coisa linda. Tem 7 modalidades, inclusive PCD Kids, crianças. Aí eu vi ali a pergunta, vou responder. A gente atende crianças PCDs a partir de 5 anos de idade. Que coisa e aí linda. vai até a idade limite que eles possam conseguir. Pode falar. Eu já era tua fã. Depois dessa, querido. A gente não vê trabalho com criança PCD, atividade física e esportivas,
com essas crianças a partir de 5 anos. A gente costuma ver a partir de 9, 10, 11 anos, e a gente decidiu colocar lá a partir de 5 anos, já para elas começarem a ter um ritmo de vida com o esporte agregado. Porque o esporte na vida das pessoas, não só do PCD, mas como do diabético, né, da pessoa com depressão, enfim, o esporte é uma ferramenta que ela consegue abraçar todas as outras ferramentas públicas. O esporte está inserido na assistência social, está inserido na saúde, está inserido na educação. A gente costuma falar que a escola hoje ensina, o esporte ele educa, a criança chega lá um pouco rebelde dentro de casa, com a família, com os pais. O esporte disciplina essa criança. Sim. O esporte ensina ela a perder, que hoje na vida a gente mais perde do que ganha. É isso aí. Então a gente consegue mudar um pouquinho a realidade dessas crianças que chegam até a gente e chegam no projeto. Dinho, o pessoal tá chegando com força aqui. Eu quero agradecer a todos que estão aqui no chat, te parabenizando as tuas atitudes. Pessoal falando aqui, olha, eu tô com a Leila Nogueira, parabéns, Dinho, por sua atitude. Não sou a única mãe atípica solo na Zona Oeste. Muitas precisam da ajuda, tanto para as crianças como para as mães, que nós também cuidamos, né? A gente pretende esticar o projeto, se Deus quiser e tudo der certo, esticar além das fronteiras da Baixada Fluminense, porque hoje a gente só atende São João ali, alguns núcleos pouquinhos fora, a gente já chegou a atender ali no Complexo do Alemão, mas não vingou. Mas se quiserem conhecer, projeto Vencer, lá em São João de Meriti, o Vem é com M, então a gente está lá de portas abertas para todo mundo que quiser conhecer o nosso espaço, o nosso projeto. Estamos abertos à ajuda, sugestões e propostas para quem quiser. Nossa, Dinho, é uma honra. Eu tô aqui com uma pessoa no chat que está me surpreendendo, a mulher da minha vida, minha mãe, Lisete Diniz. Uma felicidade inenarrável tê-la aqui no chat. Te amo para toda a eternidade, minha rainha. Ela que nunca comentou e hoje está comentando aqui. Te amo além dessa vida, mãe. Doutor Favela, o que você traz de bom pra gente hoje? Bem, tem algumas novidades que estão acontecendo no nosso Congresso Nacional, né? Antes, eu não posso deixar de parabenizar aqui um grande amigo longa data, fazendo aniversário hoje, né? Edson Maia. Um beijo também para Cristina Diniz, para Simone Santos. Pro Fênix, em geral, né? Porque essa galera desse projeto incrível, inclusive a Simone, minha amiga querida, minha amada, tá aqui falando também. A Cris Diniz também, uma querida, e toda a equipe do Fênix, que são maravilhosas. Também. Nós temos de novo, as pessoas estão acompanhando, né? Mais uma vez a questão referente à criminalidade sobre as facções, né? Sim. Ontem tivemos aí a votação da Lei Antifacção, que é a Lei 5.582 de 2025, projeto de lei, né? Que nada mais é que para dar força aos estados para reprimir as organizações criminosas que exercem o controle de territórios e atividades econômicas, né? Em que esse texto, na prática, nada mais é que seria uma atualização da Lei de Organizações Criminosas, né? Lei 12.850 de 2013, em que ela cria a denominação de facção, que não existia na legislação. Porém, nós temos observado, ontem foi 370 votos a 110, praticamente. Agora vai para o Senado, para análise e votação, essa lei de antifacção. Mas, porém, há características aí, mais uma atrapalhada. Por que eu estou dizendo atrapalhada? Normalmente você vai criar uma lei, que você, como assim foi com a lei de organizações criminosas, assim foi com a lei de combate ao crime organizado, a 9.034, você faz audiências públicas, você tem juristas lidando com isso, instruindo, até para acarretar problemas inconstitucionais na legislação. Isso não ocorreu, foi a toque de caixa, muito rapidamente. Então, nossos adoráveis deputados, nossos políticos em si, fizeram uma legislação a toque de caixa, extremamente rápido. O texto já foi mudado 5 vezes e a tendência era para dar mais poder ao Estado para combater as facções. Porém, acabaram interferindo
na atuação da Polícia Federal, diminuindo até a atuação da própria PF em si. Então, quer dizer, mais uma vez, a legislação sendo criada, em que até um jurista que eu assessorei por mais de 20 anos, ele sempre dizia o seguinte: lei sozinha não resolve. Não resolve. As facções, elas estão em todo o Brasil e também atuando em outros países, praticamente, com a movimentação de bilhões, eu falo bilhões, e tocando terror nos vastos estados, principalmente no estado do Rio de Janeiro. E se aumenta as penas, mas fica uma pergunta, novamente, todos esses criminosos de alta periculosidade vão para onde? Sistema penitenciário. O poder das facções sai da onde? Justamente do sistema penitenciário. As ordens, os grandes chefes. Então, quer dizer, que resultado será esse? Mais outro repetido, mais uma ladainha. Eu já conversei sobre isso Exatamente. com o nosso amado Fernando Veloso, meu Exatamente. delegado querido, ex-secretário de Segurança Pública. Exatamente. Um beijo no teu coração, meu querido Fernando Veloso. Exatamente. E tudo se repete. Sim, e um grande problema que nós temos, hoje você combater organizações criminosas, crime organizado em geral, não há como você combater em que, para a atuação, para a sua expansão, para a obtenção do lucro, eles têm funcionários públicos na folha de pagamento. Não funciona. Não tem como. E aí, um grande problema também é o envolvimento de políticos. Isso não é novidade alguma. Isso é noticiado há muito tempo. Nós, por exemplo, nós tivemos aí a liquidação do Banco Master, por exemplo. O governo do estado do Rio praticamente depositou investimentos de quase 2 bilhões do Rio Previdência. E agora, como é que ficará? Que, de acordo com a legislação, você tem um fundo que os bancos depositam, são obrigados a depositar. Em caso de liquidação, de falência na empresa, o máximo que você pode ter de indenização, restituição, é 250 mil. Quer dizer, como ficará os funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro ano que vem? Quase 2 bilhões investidos. E houve ainda advertência do Tribunal de Contas do Estado, outras instituições, para não fazer isso, que isso era extremamente arriscado. O governador escutou? Não escutou. E outros problemas que estão acarretando com essa questão do Master. Muito político envolvido. E roda, como a gente fala no popular, roda pequena. Houve um evento, parece, bancado pelo Banco Master, com a presença do ministro do Supremo em Portugal. Como é que se pretende combater crime organizado, qualquer time de facção, se tem essa mistura maléfica, contínua, em que aqueles que estão envolvidos legislam, fazem a legislação totalmente contraditório, totalmente errado, e será o mais do mesmo? É o que nós estamos vendo, a mesma história, a mesma novela se repetir. É brincadeira um negócio desse. Entendeu? É brincadeira. Infelizmente. Coronel, tira uma dúvida minha. Blindagem parcial das viaturas foi vetada. Já foi negada, né? Já escudo balístico aprovado. Tô certo ou tô errada? É. Da mesma forma, em relação aos armamentos, o fuzil Colt foi negado. Já a carabina, na mesma configuração, ela foi liberada. Eu tô muito louca? Ou eu não entendi, foi nada disso. Por quê? A nomenclatura tem um peso diferenciado? Existe um peso diferenciado para quem está dentro do ar-condicionado, tapete felpudo, água gelada, cafezinho. Então, primeiro o fuzil, né? Isso aí era por volta do ano 2000, nós solicitamos na época, né, às Forças Armadas, ao Exército, que liberasse a aquisição dos fuzis Colt M16 A2 Comando. Aí veio a resposta do Exército: olha, fuzil Colt M16 A2 Comando não,
devido a existir armamento similar no Brasil, etc. Aí um especialista nosso em armamento, o coronel Roberto Almeida, descreveu a mesma arma como carabina Colt M4. Subiu novamente para avaliação do Exército, bom, carabina pode. Aí nós compramos 1000 fuzis, carabinas, né? Melhor dizendo, carabinas Colt M4, e estão funcionando até hoje. Já sei porque que o senhor conseguiu. Porque eu conheço o seu lado exorcista. Entendeu? Vocês não sabem, mas eu vou contar. Coronel Cajueiro também é exorcista. Por favor, explique para o meu público. Eu vejo que a senhora andou vendo outros programas aí. Isso foi perguntado uma vez, não sei como, mas também a senhora está levantando isso. Realmente, eu era tenente na época, servia no 13º Batalhão. Isso era ali embaixo dos arcos da Lapa, e veio pelo rádio do Centro de Operações, dizendo, olha, está tendo uma ocorrência, um cidadão, um elemento está falando palavras de outros idiomas, e precisa de alguém para ir lá ver o que está acontecendo, está alterado. Eu cheguei na viatura, olha, ele gritando, yes, no, where, não sei, parecia ser inglês. Eu falo inglês, na época minha avó pagou curso para mim, eu fui lá e falava, cara, fui chegando perto, né, o bastão na mão, mas chegando perto, com cautela. Mano, take it easy, né? Take it easy é se acalme, né? Em inglês, take it easy, guy. Take it easy, what's your name? Aí ele parou, olhou para mim. Hã? O quê? Aí já era. Aí desceu o cacetete exorcista, né? O cacetete purificador. Rapidamente ele começou a falar português, o nosso idioma, e dizendo, não, o cavalo foi liberado. É um linguajar aí de alguma religião que chama o corpo, né, de cavalo. Então, Coronel, quando eu ouvi essa história, eu falei, cadê Bezerra da Silva aqui? Porque isso dá um samba e tanto. Eu, como compositora, confesso que eu já fiz um Pai de Santo Charlatão, fiz um samba, que é o Pai de Santo Charlatão. Eu pensei, eu vou pedir autorização ao coronel, porque isso aí merece um samba. Sim, a gente vê de tudo, né? Tem de tudo. Tem ocorrência envolvendo religião, envolvendo traição, tem de tudo, né? O repertório é grande. Quero te parabenizar também, porque eu sei que você foi, durante um período, comandante do 22, né? Ali na Maré. Foi. Que é passou por ali, eu acho que é o top. Complexo do Alemão também. Não é? Complexo do Alemão também. E sob o comando de 3.500 homens. Como que é lidar com isso? 3.500 homens. E eu sei que você chega junto. Eu sei que tem sargento, que tem pessoal ali na operação que olha para trás. Coronel, o que o senhor está fazendo aqui? Estou te dando suporte. Esse suporte é um suporte moral, espiritual, presencial, porque o comandante de uma tropa, a não ser, né, sei lá, milênios atrás, mas atualmente, coronéis e generais geralmente têm mais idade do que a média da tropa. Né, é o fato. Então, mas a nossa presença insufla no homem que está no terreno coragem, destemor, idealismo, mesmo que ele pense, o velho está aí, mas o velho está lá, que é o comandante. O comandante está aqui. Então, eu várias vezes, né, ali pelo Complexo do Alemão, Complexo da Penha, né, Manguinhos. Nova Brasília. Rua 2. Nova Brasília. Rua 2, conta pra mim. Nova Brasília era justamente aonde tinham mais problemas. Na Rua 2, eu não vou nem gesticular tanto, que uma vez uma amiga... Eu já sei, pediu para você ir devagar. Sim, pediu devagar. Nós estávamos fazendo uma dessas supervisões, eu e meu motorista barra segurança, andando por Nova Brasília para dar moral à tropa, que era o local mais problemático na época. Aí... E chegamos a um ponto, o último homem, bati no ombro dele, ele olhou para trás, prestou continência sem largar o fuzil e falou, comandante, fica à minha esquerda aqui, porque eu sou a última ponta da linha. Daqui ninguém passa e eu não vou deixar o tráfego progredir, mas se o senhor ficar aqui, o senhor pode ser alvo. Então, assim, uma coragem extraordinária, isso devia ser 11 e pouco da noite, ele estava esperando a rendição chegar, ele ainda falou assim, não, eu estou bem treinado, antes de ser polícia eu fui fuzileiro naval, então daqui o senhor pode ficar garantido aqui à minha esquerda que ninguém vai passar e não vou deixar a nossa tropa ser vulnerabilizada. Então realmente assim, são situações extremas em que a gente encontra pessoas inspiradoras, brasileiros que inspiram a gente. Como eu estou vendo o trabalho do amigo aqui, é inspirador. Maravilhoso. A gente faz um trabalho parecido pela Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro, do qual eu sou presidente e fundador, mas bem menor em relação dele. A Berge é para ajudar policiais feridos gravemente, órfãos, viúvas, pessoas PCD, né, policiais PCD, e tem feito algumas coisas. Né? Ainda não atingiu esse nível, mas está caminhando. Coronel, então eu vou te chamar para o Vem com a Paty,
e vou te chamar, Dinho, pro Vem com a Paty, prazer. porque Favila caiu no meu golpe, entendeu? A Paty tem o golpe do amor. O que acontece? Favila sentou aqui, veio como meu entrevistado, se ferrou. De entrevistado virou entrevistador e agora, ai dele, se ele sair daqui eu chamo o Coronel Cajueiro para me ajudar a recuperar. Né? E essa trajetória, sem dúvida, de ambos, né? Favila já sabe que eu já fiz a homenagem a ele aqui também. Cajuru também foi meu aluno no GRI, assim Olha como aí. o Matheus também. Olha que turma. maravilha. Nós tivemos o Matheus aqui semana passada Certo. também. Fala um pouquinho do GRI. O GRI nada mais é a denominação do Ciclo de Estudo de Capacitação na Prevenção e Enfrentamento das Ameaças Assimétricas, INBQRE, em que professores, instrutores e os alunos que se tornam membros se tornam GRI, membros do GRI, em que a gente lá tem como disciplina segurança pública, crime organizado, terrorismo, antiterrorismo, inteligência, drone, ameaças químicas, biológicas, radiológicas, explosivos. E o grande pulo do gato, que a gente até fala, é que é um grupo bem coeso, integrativo, com o grande objetivo de colaborar e somar com as forças de defesa e as forças de segurança. Que as ameaças assimétricas, nós estamos observando bastante aí, né, que engloba, está incluído aí o narcotráfico, está incluído o crime organizado e o terrorismo. E a questão da geopolítica que nós observamos em todo o mundo está contemplando isso. Basta ver aí, acompanhar a guerra da Ucrânia, né, e outras guerras que estão acontecendo, e a ameaça de armas químicas, biológicas e quem sabe nuclear nunca estiveram tão perto e nunca estiveram tão ameaçadoras como está agora. É impressionante, é impressionante. Eu tenho aqui, para quem não lembra, né, na nossa época, nós tínhamos que pesquisar em biblioteca, né? Eu tenho uma sumidade aqui do meu lado. Essa sumidade em segurança pública, esse homem sabe tudo. Quantas horas você estuda por dia, Favila? Não tem nenhum tempo determinado. O conhecimento geral, uma coisa que eu aprendo sempre com eles, com o Cajueiro, por exemplo, assisti muito para ele, fizesse curso técnico que chegou a fazer, se tornou um aluno, hoje é instrutor, professor também do curso, da capacitação, que é uma rede que a gente mantém pessoal bem integrado. Hoje engloba talvez a origem dos alunos, professores, instrutores, talvez 16 estados e 6 países. Várias informações importantes, abrangentes, de grandes cuidados. E coisas assim que as pessoas jamais imaginariam o que pode acarretar uma ameaça biológica. Quando eu falo biológica, ameaça biológica, eu estou falando de vírus, eu estou falando de fungos, eu estou falando de bactérias. Um exemplo prático, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar? O ebola, na África, que é altamente letal. Quando eu falo de química, as pessoas também devem ter ouvido falar, o gás sarin, o gás napalm, na Guerra do Vietnã. Na época da Guerra do Vietnã, matou muitas pessoas, o agente laranja, por exemplo. E a radiológica, nós vamos lembrar principalmente do acidente radiológico de Goiânia, 1987. E nuclear, nós vamos lembrar de Chernobyl. E as ameaças nucleares dos vários países que possuem armas nucleares, e hoje o conflito nunca esteve tão perto. Então, o estudo, o acompanhamento disso é de extrema importância, que são armas de destruição em massa. É isso aí. Coronel, por gentileza, no dia 28, né? 28 de outubro, nós tivemos aí o que trouxe tamanha repercussão no Complexo da Penha do Alemão, a maior resistência armada da história do Rio de Janeiro, onde eles atuaram com uma ousadia fora do comum. Me corrija se eu estiver falando bobagem. Eu queria que o coronel descrevesse essa situação, porque, ao meu ver, ali
a polícia conseguiu mostrar quem manda. O que está faltando para a polícia colocar ordem, já que a polícia tem o poder para transformar isso? Sim, a operação foi planejada para evitar os erros que aconteceram em 2010, que todos devem lembrar. Lembro. Quando o pessoal fugiu, né, os traficantes, os narco-guerreiros, terroristas, fugiram justamente por aquela mata. Então a implantação da nossa tropa, né, foi pela madrugada, rastejando para chegar até, escalando e rastejando, né, para que não houvesse fuga. E ainda fez parte do planejamento aquela proporção militar clássica de 3-1. A nossa inteligência dizia que tinha em torno de 800 homens de fuzis ali naquele complexo, no dia a dia, sem que eles convocassem forças desses 800. Então planejamos pelo menos 2.400, tinham 2.500 homens. Então foi seguida a proporção. Não se esperava que eles fossem reagir diante de uma força tão bem... Tamanha ousadia! Assim, não é qualquer... inimigo, qualquer criminoso, qualquer guerrilheiro que enfrenta 2.500 homens armados. Os caras enfrentaram isso, com blindados, ameaça com simétrica. infiltração, exatamente. Então, ela foi bem planejada, a execução teve lá seus problemas, porque infelizmente tivemos 4 policiais mortos e 15 policiais feridos. Então a gente não pode dizer que foi um êxito pleno, né, devido a essas baixas das forças da lei. E agora a principal questão está no que o doutor Birajara Favila falou antes. É a questão jurídica, a questão de legislação. Quando se prende hoje em dia um criminoso com um fuzil, na média em torno de 11 meses a 1 ano ele está solto novamente. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, até onde eu pesquisei, o campeão mundial de prisões. Um marginal de vulgo maridão, 266 vezes preso. O segundo colocado, TH, 227 vezes preso. Nossa. O terceiro, Cria, esse já morto, 220 vezes. Então, assim, a nossa legislação, ela é arcaica, ela é benevolente, ela valoriza o criminoso, não pensa na vítima, e ela está provocando isso, porque são feitos esses factoides jurídicos, né, factoides espetaculosos, mas realmente para resolver tem que ser lei dura, implacável, atualizada, e presídios, tem que construir presídios, ninguém fala nisso. Muita gente tem que ser presa. E ainda mais uma coisa que ele estava falando antes de começar aqui, a prisão para quem faz corrupção. Porque quando o cara manobra bilhões no governo e desvia bilhões de pessoas vão ter problemas de saúde, problemas de violência, problemas de falta de dignidade. Então tem que haver uma mudança grave na legislação. E isso são legislações federais. Fazer ou não fazer isso depende de deputados federais e senadores da República, né? Hoje parece, ou dizem que a maioria de direita, se é que existe isso aqui no Brasil. Então é o momento de fazer isso, mas a gente continua aguardando. Por que não fazem? Até hoje não fazem isso, não fizeram, e nós não estamos vendo aí no horizonte uma mudança real. Porque se quiserem, né, as lideranças, os deputados e senadores, vamos realmente fazer uma legislação para valer, que não faltam sugestões. Eu mesmo mandei uma sugestão completa para vários deputados e lugares de legislação, até definindo algumas coisas, mas estamos aguardando, vamos ver o que vem. Nós não estamos vendo, infelizmente, a seriedade final, que é o que você perguntou. Como resolver? Tem 2 momentos. Antes de virar criminoso, educação formativa, informativa, ética e moral para criança e adolescente. Depois que virou criminoso, aí lei dura, apenamento severo, certeza de que vai ser preso. Hoje no Brasil, se a gente cometer um homicídio, tem 10% de chance de ser pego. 10%. Sendo preso, tem 100% de chance de sair em 5 anos. Coronel, o que a gente precisa para mudar isso? Legislação dura, né, inflexível, pesada, com apenamento severo, construções de presídios, por um lado, penalização máxima, inclusive para a corrupção dos eleitos e dos nomeados pelos eleitos. Esses são os principais problemas. Essa é uma frase profunda. Não dá para eu colocar nomes e siglas aqui, mas eu estou falando dos eleitos e os nomeados pelos eleitos. Os funcionários públicos eleitos e os funcionários públicos nomeados pelos eleitos. Talvez os nomeados sejam pior até do que os eleitos, né? E esse por um lado, para quem já virou criminoso. Para quem não virou criminoso, valorização do professor, das escolas de educação, iniciativas como essa que eu vim falando aqui agora. Trabalho esporte, lindíssimo. porque aí vai desenvolver na criança sensação de
honra, sensação de esforço, sensação de respeito, hierarquia, porque todo lugar tem hierarquia. Aqui já existem umas degenerações aí na área de educação, não que não pode haver hierarquia, tudo é repressão. Por que é repressão? Tem lugares aí que a gente vai visitar, Grécia Antiga, Egito, as origens do conhecimento, como a senhora perguntou no início. O aluno, no início, não podia nem perguntar, ele tinha direito a silêncio, ele levava um tempo para ele poder se manifestar. Isso é arbitrariedade? Não, é para que ele tenha bagagem cultural para poder fazer perguntas pertinentes ao tema. Isso é injustiça? Não. Eu estudei no colégio de freiras, Pio XI, em Ramos, que existia uma disciplina maior do que eu vi no meio militar. A diretora da escola aparecia, eu nunca mais vi isso, não sei nem se era um fenômeno sobrenatural, como a senhora perguntou nisso, mas a diretora, a irmã Emiliana, ela era alta, magra, aparecia, a criançada toda ficava em silêncio, entrava em forma e ficava em silêncio, ela não ameaçava ninguém não, era uma presença imponente, que a gente lembra até hoje. Então isso tem que ser resgatado, por um lado. Também plano de progressão para os professores. O professor entra no nível, sai no nível, só ganha triênio. Não se valoriza a profissão. E se a gente quer se desenvolver, é educação de um lado e lei severa do outro. Acho que essa que é a receita. Então, eu acho que eu vou abrir uma enquete aqui para presidente da República. Temos Coronel Cajueiro, vice-presidente Doutor Favila e para governador Dinho Meriti. Quem vem comigo? Quem levanta essa bandeira comigo? As nossas famílias vão ter que se mudar para outros países. Né? Aí a gente complementa para prefeito Eduardo Paes, né, nosso querido, nosso Guilherme Schleder, secretário de Esportes, um beijo no coração. Grande secretário. Pedro Paulo, nosso deputado querido também. Oswaldo Pereira, nosso padrinho amado, subsecretário de Esportes Comunitários do Rio de Janeiro. E o político mais lindo do Brasil, Natan Diniz. Fabricação própria. É isso. Dinho, conta pra mim, você tem a receita de transformar a vida. Você já parou pra pensar nisso? Quando você deitou tua cabeça no travesseiro, você já se deu conta que você transforma a vida? Vidas, e são muitas. E você não transforma a sua vida do atleta, não. Em nome dessa sociedade que você transforma nesse trabalho estupidamente grandioso, tá, que você tem, eu te digo que você transforma a vida de famílias. Deixa eu só acrescentar uma frase do Talmud hebraico: se você salva uma vida, você salva o mundo. Esse trabalho que o senhor está fazendo é excepcional. Isso vale para o senhor também, né, senhor? Eu acho que isso vale para todos nós, né, que quer mudar uma realidade onde a gente mora. Eu, sinceramente, Paty, nunca parei para imaginar quantas pessoas... A gente tem que trabalhar em cima de números, né, porque a gente tem que calcular, fazer projetos e tal, mas eu nunca parei para falar assim, eu quero atingir 10 mil, eu quero atingir 20 mil. Eu acho que do momento que a gente estiver atingindo a gente já está começando com alguma coisa. E em cima da fala do Coronel Cajueiro aqui, sobre os professores, sobre tudo isso, eu lembro que quando eu era garoto, 17, 18 anos, começando a dirigir, a gente não, em hipótese alguma, dirigindo, a gente poderia ultrapassar uma patrulhinha naquela época, porque rapidamente a gente escutava a sirene, a gente era obrigado a parar. Da mesma forma que hoje a gente vê alunos que não respeitam professores, a gente vê uma sociedade que não respeita a polícia, que não tem a polícia, às vezes, como uma referência. E isso a gente fala dessas crianças também. Essas crianças que hoje estão dentro de uma comunidade, quando a gente fala em mostrar um outro lado da moeda, o coronel, e a gente fala de mostrar para eles também uma outra referência de vida, porque quando não tem, eles vão ver aquela referência que está na esquina da casa deles, porque ali tem moto bacana, tem mulher bonita, a ostentação do cordão. Tem a ostentação. Quando a gente começa a mostrar um outro lado, a gente começa a influenciar através do esporte, influenciar, né, através da educação deles, mostrar que o esporte, como a gente falou, quando o esporte educa, a gente também obriga eles a respeitarem pai e mãe, a respeitarem as pessoas, a respeitar uma hierarquia. Então, eu acho que a gente vem nessa contramão, né, ou nessa mão correta, que é para a gente tentar resgatar, mas a gente não consegue mensurar o tamanho que a gente chega.
mas uma coisa eu posso ter certeza, eu vou morrer trabalhando, vou tentar levar o maior número de oportunidade para esses jovens, seja no esporte, seja no emprego, seja em qualquer outra área que a gente possa oportunizar deles fazerem alguma coisa que consiga enxergar um outro lado que tem e é o lado do bem. Dinho, tá chovendo aqui, é pena que eu não consegui acompanhar todo o chat. Giovana Ribeiro Santos, parabéns pelo trabalho, Dinho, você foi o melhor secretário de esportes da história de São João de Meriti. Nós temos aqui a Simone Cristal, um beijo, minha linda. Favila, dorme estudando. Esse cara é fera no quesito segurança pública, tua fã. Vamos lá, grande pesquisador, professor Favila. Dinho Meriti, revolução no esporte São João de Meriti. Mauro Saldanha. Bernadette Lima, minha querida, um beijo no seu coração. Essa grande policial querida nossa, Bernadette, que é do Vem com a Pati, nossa enfermeira maravilhosa. Ela está dizendo aqui, lindos, pena que não consigo acompanhar hoje. Parabéns pelo programa, parabéns para você também, minha guerreira. Ela que defende a gente aí com unhas e dentes, nossa querida. Jaqueline Zamboni, não pensam na sociedade. Jaqueline Zamboni, vontade política. E aqui eu já tenho pessoal respondendo, hein? Minha enquete, hein? Para presidente do Brasil, vice-presidente e governador. Vamos lá, que sou eu que vou fazer a campanha de vocês três, hein? Gente, vamos lá. Quem vai votar? Vamos botar aqui. Tô com a Simone falando, ó. Na política do nosso país daria uma virada de chave positiva. Estou contigo, Paty. Tem uma galera que tá vindo, hein? Vamos lá. Eu sou a cabeça da campanha aqui para presidente da República, Coronel Cajueiro, vice-presidente Dinho Meriti, Favila, vem para governador. A gente vai combinar direitinho exatamente como vai ficar. Viu, Coronel? Viu? Sim, o meu lado aqui, a minha mediunidade aqui, eu não fui exorcista não, mas deu certo, hein? Vamos lá, a Débora Mello, querida, falando, precisamos de Dinho e do Coronel Cajueiro no Vem com a Pati. Olha que benção, vem, vamos levá-los junto conosco. Bruno Rodrigo, meu voto é de Dinho Meriti. Olha, Rogéria... Falando de campanha, mas agradeço. Rogéria Manhanini, meu voto também para vocês. Aí, a brincadeira que deu certo, eu serei a caba eleitoral, a cabeça da campanha dos caras. Futura ministra, né? Olha qual é o ministério. Oh, que honra! Acabar com essa bagunça em 4 anos, dá para acabar com essa bagunça. A gente vai arrumar um programa sério, né? Então, a gente vai sair daqui, vamos jantar, né? E vamos definir nossa... Certo? Campanha. Não, o bom do Favila é que tudo que eu falo ele topa. Favila veio como entrevistado no primeiro, no segundo, no terceiro já tinha caído no golpe. E daí por diante. Teremos novidades, né, Favila? Sim, teremos. Teremos novidades aí. Teremos, até porque acho que até o Meriti falou uma palavra ali, resgate. Que todos nós aqui, nós lembramos anos 70, até repetisse um programa anterior, 70, 80, tínhamos o SPB, Moral e Cívica, respeitava o professor. Nessa época. Sim, e tudo era melhor, os programas, a amizade, as conversas, verdade. Desde que isso aqui surgiu, é bom por um lado, mas afastou e matou muita coisa boa, coisa boa. Você citou também a questão da polícia antigamente. Eu cheguei a conhecer os delegados da antiga, que prenderam o Madame Satã, que prendeu o Lúcio Flávio. E eles sempre falavam que o bandido passava do lado, baixava a cabeça, atravessava, bom dia, boa tarde, boa noite, sim senhor. Hoje é totalmente diferente. Eu conheci algumas pessoas dentro da Nova Holanda, na Maré, pessoas, trabalhadores queridos, pessoas muito queridas, porque eu tive um projeto que eu estendi algumas cestas básicas. Eu tomei conhecimento que um falecido traficante lá dentro, que foi dono da Nova Holanda, Jorge Negão, que ele estimulava o respeito. Os traficantes não mostravam arma lá dentro. Na ocasião em que ele era o cabeça da Nova Holanda. Ninguém botava a arma de fora, era a ordem dele, E é interessante, você falou a questão do tráfico, até o tráfico antigamente era diferente. Era diferente. Que você tinha o respeito da comunidade, brigava por aquele traficante
E hoje você vê bárbaros, jovens, que se acham deuses, com armamento de guerra, que destrói muitas vidas, ameaça os próprios moradores, intimidam se achando que são deuses. Depois que são pegos, o famoso esculacha, não. É isso aí. Você viu agora, né? A medida, né, da aprovação popular dentro das comunidades beirou mais 90%. Né? Mais de 82%, que foi praticamente. No rosto não, que é para não estragar o enterro, né? Não é assim? Então, vamos lá. Vencer, Capoeira, Meriti, Mauro Saldanha. Nosso mestrão. Josina Valmelo. Olá, boa tarde, Josina. A galera tá vindo aqui com força. A Cláudia tá dando boa tarde. Dinho, você é referência. E assim, é uma honra para mim estar com vocês aqui. Dinho, o que você precisa hoje para transformar mais e mais? E aí eu queria te fazer um convite. São duas perguntas juntas. O Vem com a Paty está te convidando em peso aqui a ser o padrinho do Vem com a Paty na Zona Oeste. Eu já tenho um secretário do lado de cá. Do lado de lá, você está aceitando uma afilhada com 9.000 famílias atípicas? Dá pra gente chegar lá? Óbvio que dá. Eu acho que o bem tem que se unir realmente, sabe? Com o bem. As pessoas que querem o bem ao próximo, a gente precisa estar junto. E eu acredito que essa conexão aqui não é à toa. O convite não foi à toa. Para mim, tudo tem um propósito, sabe? Então, assim... E o que a gente precisa hoje é... E aí eu vou defender a bandeira que eu levanto, que é o esporte. É uma valorização a mais do esporte. Porque o esporte... Não é só o profissional de educação física que é o professor, sabe? O aluno também, ele é profissional. O atleta hoje, que ele vira faixa preta, eu canso de falar isso lá no meu projeto, se dedica aqui, porque às vezes não tem oportunidade de estudar, não tem oportunidade de fazer uma faculdade, e a gente sabe que hoje é muito difícil, principalmente a vida na Baixada Fluminense, onde as oportunidades são as últimas a chegar, mas a gente não está aqui para se vitimizar de forma alguma. E eu falo para eles, tá vendo esse tatame? Se você chegar à faixa preta, você é faixa preta aqui e em qualquer lugar do mundo. Isso aí. O médico, se ele sair daqui do Brasil para ir para outro lugar, ele tem que fazer a especialização daquele com certeza, país. Com certeza. O advogado, qualquer profissional tem que fazer a especificação no outro país. Eu conheço vários faixas pretas que saíram daqui do Brasil e são muito mais valorizados nos outros países do que aqui no Brasil, mas são faixa preta e não precisa fazer especialização nenhuma. Chega lá, dá aula, faz o treino deles, cria as academias deles para treinar os de lá. Então, mais valorização do esporte. Eu não estou aqui falando que o esporte tem que estar acima da prioridade da saúde, da educação ou de qualquer outra pasta, mas tem que nivelar. Não dá mais para a gente achar que o esporte é uma pasta ou uma secretaria para servir de cabide de emprego. Não, o esporte salva, o esporte resgata, o esporte educa, o esporte socializa. Enfim, o esporte é uma ferramenta que ela precisa estar em todos os debates e estar dentro do cronograma de uma prefeitura, do estado. Não dá para a gente admitir o esporte ser subsecretaria em algumas prefeituras como são, sabe? Porque é tratado como o mínimo da situação. É a prioridade. Não é, nunca foi. Então, assim, é o que a gente vem lutando, sabe? Por uma valorização do esporte que realmente resgata. Esporte, artes e música. Salva. Isso aí, salva. Só vender um pouquinho mais no projeto. Lá no projeto, por exemplo... Com certeza. A gente tem lá 7 modalidades, mais a PCD, que aí forma quase 9. Temos teatro. E para atender aquelas famílias atípicas, lá nós colocamos psicóloga, nutricionista, psicoterapeuta, fonoaudiólogo. Então, assim, a gente não atende só aquela criança, a gente atende realmente a família. A gente abraça e resgata e ampara aquela família. A gente está ali de portas abertas para o que der. Queria acrescentar que você ainda previne, né, doenças físicas e psicológicas. Então, isso é economia para o Estado se investir na área de esporte. É sem dúvida. Aí, detalhe ainda que abre campo de trabalho.
Você falou psicólogo, falou exatamente. em campo Falou de tudo. trabalho, integração. Tem sim. Ainda tem isso. Às vezes a gente pega um garoto que foi jogador de futebol, que sonhou em ser jogador de futebol, mas a idade chegou. Sim. E a gente fala pra ele, pô, Dinho, vou parar, vou desistir. Foi pra desistir de quê, cara? O esporte tá de braços abertos pra você. Se você não for jogador, você pode ser um árbitro, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser ortopedista, tudo no esportivo. Você pode ser médico, o que você quiser. Você pode ser psicólogo. Então o esporte, ele agrega todas Sem essas dúvida. funcionalidades. Então, assim, a gente quer cada vez mais ampliar isso, mostrar para uma sociedade que o esporte precisa estar, né, dentro dessas prioridades. Eu costumava falar, quando eu era secretário, eu falava para o secretário de saúde que ele cuidava da doença e o esporte cuida da saúde. O esporte previne a doença. Previne a doença. Realmente. Aí, de educação, eu falava para ele, que é muito meu amigo, eu falava para ele que o esporte, na verdade, a Secretaria de Educação ensina e o esporte educa. Então, assim, para os governantes, para quem seja de interesse, valorizar o esporte, porque o esporte, ele resgata, o esporte, ele salva aquela criança, ele tira aquela criança da ociosidade, como o nosso querido Favila falou, tira, nem que seja 1 hora, 1h30, Concordo. afasta essa criança Eu concordo. do telefone, e aí ele aprende uma Com disciplina certeza. em cima do tatame, ou seja, certeza. qualquer área, quadra, futebol, Eu tenho campo, um grande exemplo que eu tenho respeito imenso, a família Pereira, do nosso subsecretário de Esportes Comunitários do Rio de Janeiro, que vem do Morro do Dendê, né, o padrinho do nosso projeto, e a família inteira, a seleção brasileira de judô, são todos eles. Sim. 6 filhos. Tu Essa quer família ver? que eu amo de paixão, a família Pereira, que é um orgulho. Uma organização que faz um trabalho excepcional é a CUFA, assim, em cima Sim. dessas criançadas. Eu já participei de 2 Taças das Favelas, inclusive nós fomos vice-campeão, né, em 2021. Fomos vice-campeão lá por São João de Meriti. Então, assim, é um trabalho que aqueles jovens estão totalmente focados Sim. para aquele campeonato. Um campeonato que tem 92 times. Olha lá quantos atletas, tá, mais de 1.000, enfim, participando de um campeonato que uma instituição está promovendo no estado do Rio de Janeiro. Então, isso é bacana. Isso Maravilhoso. precisa ser valorizado, sabe? Eu conheço isso na prática porque o Vem com a Pati, ele atua em 4 comunidades da Ilha do Governador. Eu quero mandar um beijo para as nossas 4 comunidades, que é a Serra Morena, a Colônia Z10, a Associação dos Moradores da Prefeitura do Tauá e o Parque Royal. Então, como meu filho é o coordenador de esportes comunitários, meu filho está lá dentro dessas comunidades todo dia. Meu filho é um campeão brasileiro, Taça Ederjoff de Jiu-Jitsu, Taça Ederjoff de boxe, Taça Rio de Jiu-Jitsu e diversos títulos. Se eu fosse falar, a gente não ia nem conseguir terminar hoje. Graças a Deus, são 3 tesouros que Deus me permitiu. E a gente vê isso diariamente nos projetos que a gente tem lá dentro da comunidade. E a gente transforma, e eu vou te falar uma coisa que eu tenho certeza absoluta que você vive, que é a gratidão dessas pessoas, dessas famílias, dessas crianças. Eu só lamento a gente não ter investimento para o nosso trabalho. Por exemplo, eu hoje tenho que passar rifa, estou passando 3 rifas, né? E estou passando rifa sempre. O pessoal deve estar pensando assim, Pati Diniz está enriquecendo com rifa para comprar bolo para nossa festa de Natal para a criançada. Entendeu? Eu passo rifa para poder conseguir comprar 1.500 brinquedos para a Ilha do Governador. E aí estou sempre doando. É um frigobar, é uma mini máquina de lavar, é um celular. A gente está sempre botando rifa. É constrangedor eu ter que fazer isso. É constrangedor eu não ter verba absolutamente de lugar nenhum. Pati Diniz trabalha sob a bênção do Espírito Santo, porque eu não tenho ninguém, tirando o nosso secretário, subsecretário de esportes, que entrega o esporte para a gente trabalhar. Eu queria poder estar entregando outras situações que não cabe à Secretaria de Esportes e não tem essa oportunidade. A gente vive isso lá, Paty. Agora, final de ano é o mês, novembro e dezembro são os meses das graduações, né? Então, assim, é o aluno mudando de faixa. E a gente consegue um fornecedor que a faixa lá é R$25, R$30, mas infelizmente o aluno não tem. Não consegue. E a gente vai graduar agora lá quase 300 alunos entre jiu-jitsu, luta livre e... Então, assim,
Tem alunos que não tem, R$20, R$30. Sim, mas tem pais que não tem. Não tem. E a gente eu também sei que essa realidade é essa. A gente também vende rifa, a gente também pega um paizinho que pode pagar 2, 3 faixas pra gente presentear um outro, a gente pega um padrinho, pô, amigo, não quer presentear 2, 3 atletas aqui, e a gente vive essa dificuldade. É a roupinha das nossas bailarinas que não tem. Pois é. É o kimono das nossas crianças. Mas eu vejo isso, Paty, sem querer te cortar, como a falta de visão, né, de um olhar da importância que o esporte é na vida das pessoas. Porque por que não ajudar o esporte? Por que não ajudar o empresário de São João de Meriti, do Rio de Janeiro, investisse no teu projeto, ele estava correndo menos risco. Sim, graças a Deus, Paty, assim, lá em São João, o projeto Vencer também não tem verba pública nenhuma. Mas a gente tem alguns empresários que entendem o processo e me ajuda muito, sabe? Sorte então, assim, tua. Mas eles vão lá, eu faço questão que eles vão lá nos eventos, eles veem que funciona. Porque, infelizmente, também tem gente que usa o esporte como uma ferramenta para fazer picaretagem. É verdade, isso é verdade. E como em vários âmbitos, fica um pouco degradado. Mas eu faço questão de que vão lá, sabe? Que vão lá olhar o trabalho que está sendo realizado. Eu apresento eles para as famílias, porque precisa disso. Porque, sei lá, eu acho que se aquele projeto hoje, mas amanhã acabar, eu acho que eu não sei nem o que vai ser de mim, porque aquilo lá, para mim, é o meu combustível diário. E das famílias. Porque você transforma vidas. Sem dúvida. Dos atletas e das famílias. O que falta, nós fomos analisar os bilhões de emendas parlamentares que são investidos, isso quando não somem, sem transparência, os últimos 10 anos, nós fomos pegar, dá mais de 100 bilhões. O que poderia se fazer com 100 bilhões? Comprometendo o que você falou, o que falta? Seriedade, compromisso, direcionamento, transparência e falta de vergonha na cara dos nossos políticos. Vários projetos maravilhosos que acabam angariando novos trabalhos, recuperação, inserção no mercado de trabalho e na sociedade e melhoria da vida de todos. Só, infelizmente, anos e anos tem sido assim. E isso é um combustível para criminalidade e violência. E quanto mais você não preenche o espaço com um bem, o mal começa a avançar. É isso que vem acontecendo há décadas. E nós não podemos cruzar os braços, porque se a gente que quer fazer, a gente quer fazer o bem, levar essas oportunidades, que tem hora que cansa. Tem hora que tu fala assim, cara, será que isso tudo tá valendo a pena? Porque deixa a família de lado, deixa às vezes amigos de lado, deixa a sua própria vida de lado pra estar ali. E tu vê, infelizmente, a gente uma enxugação de gelo danada. Sem dúvida. Salvo quando você vale a pena uma família que tu salva, ou uma criança que tu salva, aí tu fala assim, pô, não, tá valendo a pena. Porque senão a gente deixaria de lado. E assim, imagine se todas as pessoas que queiram fazer o bem, imagine se um coronel desse aqui que pra gente já conhece a história dele, chegasse em algum determinado momento, cruzasse os braços, vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha família. Imagine se as pessoas do bem começar a cruzar os braços e achar que tá tudo perdido, o que vai ser da gente? Então, a gente tem que fazer esse movimento também de nós, pessoas do bem, nos unir, porque é o que ele falou, senão eles vão lá toda vez se dando bem, vão lá crescendo cada vez mais. O que você acha? Eu tive uma ideia que acho que vai ser bem bacana. Você, como futuro presidente, vice-presidente, o que você acha da gente levar o nosso futuro presidente da República, o nosso governador aqui, para dar palestra para nossa criançada, hein? Se for lá no Vencer, pode contar comigo para participar de um evento como esse aqui, né? Vai além de uma reunião, de uma live, encontrar gente idealista e bem intencionada no lugar em que a gente vive. Pô, isso é extraordinário. Pode contar comigo. Que honra! O que precisar. Que honra! Família Vem com a Paty, nós temos Coronel Cajueiro. Coronel, fala. Tô no Vem com a Paty. Tô no Vem com a Paty. Presente de Deus. Dinho. Pode contar comigo se você precisar. Padrinho do Vem com a Paty na Zona Oeste? Gritou, pode Gente, chamar. hoje é dia de festa. Favila, você não vai falar não, que pra você não tem opção, tu já tá no Vem com a Paty. Vou contar o que eu fiz com o Favila. Falei com Favila assim, Favila, se você ficar chateado comigo, tudo bem, eu tiro você, mas eu botei Favila dentro do Vem com a Paty, com foto, com marcação de
de Instagram e falei assim, olha só, Fabíola, você agora vem com a Paty, tá? Tadinho do Fabíola. Foi uma brusca apreensão. Mas é um motivo muito nobre, né? Muito nobre. É trabalho apartidário, sabe? É trabalho de coração. Sem dúvida. E tem gente que politiza muito, sabe, o Paty, essas coisas. Meu querido. A Paty é ligada a fulano de tal, o Coronel Cajueiro é ligado a fulano de tal, fulano é fulano... Cara, fulano não é ligado a ninguém, a gente é ligado a resgatar aquelas crianças É isso lá, aí. que elas que estão precisando. E eu vou te falar, se alguém disser hoje pra mim assim, a Paty é mãe do Natan, padrinho da Paty Osvaldo, foi a única pessoa que chegou pra mim e me deu alguma coisa. O camarada chegou pra mim e falou assim, Paty, me deu a festa da primavera, dia 14 de setembro, foi a coisa mais linda para milhares de pessoas na Vila Olímpica, pegou uma chave e falou, essa aqui é a primeira casa do seu futuro instituto. E você me tá entregou aqui, uma casa. Paty, e você entendeu? tá aqui botando a cara a bater, porque se acontecer assim. Isso aí. E eu lá, hoje a gente cuida de quase 1.000 pessoas. Eu já fui vereador, fui secretário. Eu estudo muito antes de eu apoiar qualquer outro político. Agora vem a eleição. Com certeza. Então, assim, as pessoas lá já sabem que a hora que eu tiver que eu abraçar sabe que tá ajudando. Porque é isso aí. Eu tenho muito receio hoje de ajudar, graças a Deus, desde 2016 que eu tô nessa vida pública, de 2010, na verdade, eu nunca abracei ninguém que falou assim, pô, o Dinho abraçou esse cara aqui e o cara deixou da picareta ou não. Eu preservo muito a minha imagem por conta dessas famílias, porque entendeu? um político pode queimar a gente. Lógico, severamente. Com certeza. Hoje, eu consigo... Só um segundo. Hoje eu consigo colocar os meus PCDs dentro da Vila Olímpica Newton Santos graças ao meu subsecretário. Coisa que não havia antes. Entendeu? E ontem estive com ele pedindo, meu secretário, eu preciso de mais. Eu preciso de mais espaço, tem que aumentar o número de professores. Sim. E ele falou, tudo bem, vou correr atrás disso essa semana. Porque o esporte transforma para o PCD e para a família. Família toda. Transforma. E a minha briga o entorno. E o entorno, sem dúvida nenhuma. Não podemos deixar de falar, falando questão de dificuldade, de problemas, até a associação que o Cajueiro preside, muitos anos já vejo as palestras dele, o material. O Cajueiro é um dos maiores especialistas em vitimização policial desse país. E as dificuldades as imagens que nós vemos são apresentadas são fortes. Imagina. São de policiais que em confronto, muitas vezes ficam largados, até infelizmente, às vezes pela corporação, às vezes. E a Associação Cajueiro faz um trabalho de excelência, enfrenta várias dificuldades, para ajudar, para somar. E são policiais englobando também os familiares daqueles que são a último muro, a última fronteira. E casos assim gravíssimos. Até acho que o Cajueiro pode falar melhor sobre esses problemas, essas questões. A gente tem, né? Porque policiais apresentam os ferimentos que a gente chama de visíveis, qualquer equipamento, até olho nu a gente vê. E os invisíveis são psicológicos e mentais, né? Psiquiátricos. A gente montou essa ONG, né, que é a Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro, para ajudá-los. E tem conseguido. Por exemplo, um levou um tiro, perdeu a visão dos dois olhos, mais um pouco do córtex frontal, mais o paladar e o olfato. Nós conseguimos comprar para ele um óculos israelense que via para ele, identificava uma pessoa. Né? Outros são questões simples, uma cadeira higiênica. A gente tem a foto de um que a gente deu uma cadeira higiênica, para quem não sabe. Sim. É uma cadeira onde o paraplégico, o tetraplégico, ele faz suas necessidades fisiológicas e toma banho. Ele estava rindo igual a criança porque ele não tomava um banho com água há 6 meses. Era toalha molhada e lenço de papel umedecido. Não sei se sabem também, mas todo paraplégico ou tetraplégico, vocês com certeza sabem. Sim. Mas às vezes as pessoas estão ouvindo. Tem que enfiar por dentro da uretra um tubo com antibiótico e lubrificante para poder tirar a urina. Porque muitos desenvolvem infecção na bexiga por não urinar normalmente, como a gente, vai ao banheiro. Com certeza. Depois do rim, septicemia e morre. E é difícil para a gente estabelecer nexo causal. E a gente está evoluindo nisso, então conhecê-los muito bom. A gente está caminhando para transformar a BEAD numa OICIP, que é aquela organização civil de interesse público, para poder empresas, porque já estão aparecendo empresas que querem fazer doações. Você já parou para pensar que esse teu trabalho, se colocado, tá? Mesmo com imagens fortes,
para crianças na escola. Já parou para pensar o que isso pode impedir de uma criança que de repente está vendo um traficante como referência, né? O poder psicológico disso. A gente ajusta. Para criança a gente vai fazer umas mudanças, mas vamos preparar isso, que eu vi que a interação aqui vai render frutos. Olha, então isso aí já vai ser preparado. Não existe. Papai do céu com certeza reuniu. Isso vai ser bacana porque assim, quando a gente consegue pegar a criança, ela está em formação, né? Dos 0 a 7 anos são os valores. Sim. Sabem disso melhor do que eu. Então, assim, é importante para a gente mostrar um contraponto como é o esporte. Isso aqui, aqui tem toda uma trajetória. Esse raciocínio que ele falou aqui, né? De faixa preta em qualquer lugar do mundo. E há um respeito por quem é faixa preta em qualquer lugar do mundo. Então, isso é importante demais, né? É uma maneira de mudar o destino negativo que se apresenta para as pessoas, né? Vamos mudar isso, importante. E esse processo, eu vivo repetindo essa palavra, interligação. Um policial que seja ferido, sabe qual é o custo disso? Mais de R$200 mil, CTI, tratamento, material médico, tudo. E isso impacta na saúde, sem dúvida. Os valores. Então, aquela história, quando você valorizar um policial e a família também do policial, você está fazendo uma grande mudança, que são situações assim de extrema gravidade. E a gente pode preparar para a criançada visitas ao centro de operações, ao BOP, olha, ao COI, as unidades nossas, e correr atrás de ônibus para ajudar a dividir custos, para a criançada ver que isso existe. Porque a gente levava uma criançada e uns adolescentes para digitar documentos de TRO, que eram anjos, não lembro o nome do projeto, mas a gente levava para fazer digitação na academia. Alguns viram a rotina espartana da academia e viraram policiais. Olha que coisa linda, que referência. Você já parou para pensar nisso? É a questão de ter um outro referência. Isso aí, referencial. Ter exemplo, né? Bons exemplos de referência. Né? Porque muitas das vezes da barricada para dentro eles só têm um exemplo. Eu tinha muito mais para falar aqui, inclusive sobre barricada, mas nós temos 8 minutos agora. Considerações finais, Dinho Meriti, por favor. Para mim, gratidão, né, pelo convite, por estar participando de uma mesa tão ilustre, né? Para mim é um prazer imenso e não posso deixar de agradecer aqueles meus professores guerreiros lá do Projeto Vencer. Um beijo para todos eles. E parabenizar todos os, independente do Projeto Vencer ou não, todos os professores de projetos sociais que tiram pelo menos uma horinha do seu dia, no final do dia ou no começo do dia, que vai lá e mostra o que eles sabem, independente de qualquer área do projeto que seja, que passa os ensinamentos para aquelas crianças, tenta resgatar de alguma forma, mostrar, né, uma outra realidade. E isso é uma coisa que eu bato muito, é um outro lado da moeda, a gente precisa conhecer, todo mundo precisa conhecer. E é isso. Deixar um abraço aqui e um beijo para minha mãe, para minha querida esposa. E beijo, lindona. Para todo grupo lá e equipe do Projeto Vencer. Aquela galera lá é incrível, fora da curva. Obrigado mais uma vez, Paty. Comando, um prazer estar com vocês aqui. Fanini. Favila. Muito obrigado pela participação. Pública. Dinho, a gratidão é toda minha por você ter aceitado o meu humilde convite. Uma honra inenarrável tê-lo aqui conosco. Te agradeço muito e daqui para frente estaremos unidos, porque agora eu tenho um padrinho na Zona Oeste. É do lado de cá um secretário de esportes e do lado de lá um ex-secretário de esportes que não largou o osso, tá ali lutando. Não posso. Toda a honra para você, que Deus continue te abençoando. Amém. Que a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que Ele continue abençoando esse trabalho lindo. Amém. E convido vocês três para quando quiserem e puderem ir lá visitar o nosso espaço. Com certeza. Eu estarei lá, dia 14 de dezembro, eu também vou estar lá no evento do Muay Thai, legal, né? Com bacana, o Franco, legal. vai ser um evento muito lindo. Dia 9 de dezembro, é uma terça-feira, a gente vai fazer a apresentação de teatro da turminha do PCD. Eu quero teatro lá. Se tiverem disponível, vai ser um prazer receber vocês lá. Uma honra imensa. Coronel, considerações finais. A gente, quando vem fazer um programa assim, se prepara com dados, informações, números, estatística, tabela. Então, isso tudo estava na minha cabeça. Mas eu vi que o clima aqui, o ambiente é diferenciado. Eu agradeço ao doutor Birajara Favila pelo convite, você, Paty,
por ter convidado a gente, conhecê-lo também aqui, o Dino. Agradecer, lembrar uma frase do Pitágoras que é fundamental, a gente sempre começa várias palestras falando isso: educar as crianças para não precisar punir os adultos. O cara falou isso em 520 a.C., a receita do bolo estava lá. Então, só agradecer e vamos evoluir. Depois preciso dos contatos para que a gente evolua. Sem realmente. dúvida. O que a gente conversou aqui. Eu acredito firmemente que formamos uma tropa de elite aqui. Coronel, Contem com a gente. eu não vou pedir para sair. Você, Dinho? Eu tô dentro. Favila, Nem pensar. considerações finais, doutor Ubirajara Favila? Bem, Sumidade na segurança pública? Mais que isso, um mero operador, mero... Grande mestre. E cada programa, vários ensinamentos. Acho que o programa até podia acrescentar, vem com a parte multiplicadores. É isso aí. Multiplicadores. Vambora. Que todos os ouvintes, né, que está sendo extremamente rico, né, desde que nós estamos participando, trazendo pessoas de grande conhecimento e experiência, tudo, né, que o conhecimento, a informação, a integração, a cooperação e principalmente a parceria é que vai fazer a grande diferença. E eu espero que algum dia os nossos políticos assimilem isso e gravem isso. Com certeza. A sua presença faz toda a diferença, doutor. É uma honra tê-lo comigo aqui, tê-lo conosco. Toda vez que você está aqui é uma aula. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aprendendo estupidamente sobre segurança pública com essa fera. Comandante, o coronel quer falar mais alguma coisa? Pode falar, coronel. Só agradecer novamente, porque raramente a gente tem uma oportunidade como essa, de pensar em voz alta sem estar com trava, sem estar precisando medir a linguagem e tal. Agradecer muito. Obrigado. Quem agradece sou eu. Você sabe que eu sou tua fã. É uma honra inenarrável, apoteótica tê-los aqui. Você acha que esse é o espiritual? Espiritual também, né? Porque é bom ter um exorcista do lado. Vai que a gente precisa descer o cacetete, né? A gente faz o santo subir, o cavalo se libertar rapidamente. Quem estiver precisando aí de uma desobsessão, fala comigo que eu tenho presidente da República para isso, hein? A gente vai fazer um trabalho de limpeza espiritual aí nas facções. Certo, coronel? Tem que ter. Querido Mestre Jesus, é maravilhoso ter a oportunidade de estar com esses homens incríveis aqui, grandes aprendizados. Eu agradeço ao Espírito Santo de Deus por me permitir uma tarde tão grandiosa dessas. Tá? Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês infinitamente, grandiosamente, que Deus os blinde e os guarde de todos os males, que ao sairmos daqui possamos estar guardados e protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Favila, Amém. Me perdoa, considerações finais, você tem 2 minutos. Acho que a gente já disse tudo, né? E somar, multiplicar. Também aqui estou sempre aprendendo também, sou um eterno aprendiz. Somos. E, como eu vivo repetindo, a questão de segurança afeta todo mundo, seja economicamente, seja territorialmente, afeta, ninguém pode sair, as pessoas não podem fazer o uso do seu bem maior, ir e vir. A Constituição nos garante que, infelizmente, todos viramos sobreviventes, que, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Então, acho que aquele ditado que é velho, mas funciona. Cada programa desse, lembrar aquele velho ditado, a união faz a força. Sem dúvida nenhuma. Gratidão a vocês por esse trabalho maravilhoso. Vocês que transformam vidas. O senhor coronel que salva vidas, que protege vidas, que protegeu e protege até hoje, ainda que na reserva, que deixou um legado, uma história lindíssima, e eu me coloco ao inteiro dispor para escrever a sua biografia, porque eu sou sua fã. Obrigado. Dinho, você que transforma vidas, que salva famílias. Favila, você que é um monstro, uma sumidade, e que vem ensinar pra gente todos os dias e ensina diariamente a tanta gente, um grande mestre. Muito obrigada, que Deus os abençoe infinitamente.
A todos que participaram conosco aqui no chat, peço perdão por não ter conseguido ler tanta mensagem maravilhosa, tanto para o Coronel Cajueiro, como para o Dinho, como para o Favila. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês, amo estar com vocês. Uma semana iluminadíssima. E se Deus quiser, até a próxima quarta-feira. Beijo grande. Vem com a Paty.